E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil e na aula de hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de Segundo Reinado. Hoje especificamente trabalhamos Guerra do Paraguai, beleza? Então você já sabe o ritual, pega um fandangos, pega uma Coca-Cola e bora pra aula. A Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu de 1864 até 1870, beleza? No Brasil nós conhecemos a guerra por esse nome, como Guerra do Paraguai. Já na Argentina e no Uruguai eles conhecem como Guerra da Tríplice Aliança e no Paraguai como Guerra Guazú, que significa em Guarani Grande Guerra. E de fato foi a maior guerra da América do Sul. Mas agora vamos entender um pouquinho quais foram as causas desse conflito. Nesse caso, galera, a posição geográfica no qual o Paraguai está localizado é muito importante. E a gente tem que lembrar que essa região da bacia do Rio da Prata ela é extremamente disputada ali por Brasil, Argentina, Uruguai e inclusive pelo Paraguai, beleza? Isso porque o Paraguai não tem acesso ao Oceano Atlântico. Por conta dessa localização geográfica, ele depende de acordos comerciais com o Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, para poder ter acesso ao Oceano Atlântico e assim fazer trocas comerciais, importar produtos também, beleza? Por fim, galera, a gente tem que lembrar que tanto o Brasil quanto a Argentina tinham algumas divergências fronteiriças com o Paraguai, beleza? Então, esses três principais fatores vão influenciar esse conflito. Existe por muito tempo uma teoria de que a Inglaterra teria financiado esse conflito, teria apoiado o Brasil, o Uruguai e a Argentina para destruir o Paraguai. Por quê? Porque nesse contexto, de acordo com essa teoria, o Paraguai seria uma ameaça industrial para a Inglaterra, ou seja, o Paraguai estaria se desenvolvendo industrialmente e deixaria de comprar produtos manufaturados e assim por diante da Inglaterra. Só que essa teoria cai por terra. Por quê? Porque nesse contexto, o Paraguai era um país de base agrária, certo? E pouco industrializado. Inclusive, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, realizava empréstimos, vendas de armas e serviços para os paraguaios. Então não fazia sentido a Inglaterra querer destruir o Paraguai uma vez que eles tinham relações comerciais. Tudo bem? E de fato a gente pode entender que a Inglaterra lucrou com a guerra uma vez que ela vendia armas para os paraguaios, prestava serviços militares para os paraguaios e também realizava empréstimos. Então podemos entender que a Inglaterra ela não financiou a Guerra do Paraguai por medo dessa, entre aspas, potência industrial paraguaia, mas sim, ela recebeu alguns lucros da guerra por conta dessas vendas que eu comentei com vocês. Moçada, vamos entender um pouquinho como é que estavam os países envolvidos na Guerra do Paraguai nesse contexto. O Paraguai, lá por 1862, tinha acabado de perder por morte o seu presidente ditador, que era o Carlos Antônio Lopes. E quem assume o cargo de presidente e acaba sendo também um ditador é o próprio filho do Carlos Antônio Lopes, o Francisco Solano Lopes. Diferente do pai, o Solano Lopes ele era pouco habilidoso politicamente e muito ousado, ou seja, o bicho velho era muito atirado. E essa ousadia toda acabou colocando o Paraguai numa situação crítica, principalmente com o Brasil e a Argentina. Se vocês lembram, na última aula eu falei para vocês que tanto o Brasil quanto a Argentina estavam se metendo em alguns conflitos platinos. É bom lembrar que até 1860 o Paraguai não tinha interferido na questão da Guerra Civil Uruguaia e assim por diante. Galera, na Argentina, o atual presidente era o Bartolomé Mitre, que foi o primeiro presidente da recém-instaurada República Argentina. A consolidação desse Estado Nacional argentino aconteceu depois de um momento de grande conflito entre a burguesia mercantil de Buenos Aires, que é a capital, e as províncias do interior. Já o Uruguai tinha como presidente o Bernardo Berro, do Partido Blanco. Lembram dessa questão dos partidos blancos e colorados? Então, nesse contexto, o partido que está no poder é o Partido Blanco. E desde que o Bernardo Berro chegou no poder, ele buscou se desvencilhar das intromissões que geralmente o Brasil e a Argentina faziam no Uruguai. Vocês devem lembrar, na última aula eu também falei disso. Tanto o Brasil quanto a Argentina se intrometeram na Guerra Civil Uruguaia. Olha só, galera, no Uruguai começou uma revolta liderada por Venâncio Flores, do Partido Colorado, para depor o Bernardo Berro, que era o presidente. Quando isso aconteceu, o próprio Bernardo Berro buscou apoio de quem? Exatamente, do Solano Lopes, ditador paraguaio. Beleza, e como é que estava o Brasil nesse contexto? Bom, o Brasil, depois de 2 décadas sendo governado pelo Partido Conservador, certo? Tendo como ministros membros do Partido Conservador,
o Partido Liberal voltou ao poder em 1862. E é bom a gente lembrar que o Partido Liberal ele tinha como base os liberais rio-grandenses. E esses mesmos liberais rio-grandenses apoiavam os rebeldes colorados lá no Uruguai. E nesse contexto, a Argentina também apoiava esses rebeldes colorados lá no Uruguai, certo? Então, por medo que a Argentina colhesse todos os benefícios de uma possível vitória colorada no Uruguai, em 1864, o Brasil ameaçou intervir militarmente o Uruguai sob o pretexto de defender os brasileiros que estavam sofrendo violência do atual governo uruguaio, que era o governo Blanco, beleza? Então percebam, falamos um pouquinho aqui da situação de cada país e de como que eles vão se intrometer na política externa do outro. Na realidade, nós temos tanto Paraguai, Argentina e Brasil se metendo na política do Uruguai. O estopim da guerra, moçada, foi quando, no mês de outubro de 64, algumas tropas brasileiras invadiram o território uruguaio. E Solano Lopes já havia alertado o Império do Brasil que se houvesse de fato uma intervenção no Uruguai, haveria uma resposta à altura do Paraguai. Nesse contexto, moçada, a gente tem que lembrar que o exército paraguaio ele era muito superior ao exército brasileiro. Lembrem que é a partir da Guerra do Paraguai que o Brasil vai formar um exército profissional, mas nesse contexto o Brasil ainda não tinha um exército profissional, beleza? E então começamos com a ofensiva paraguaia, utilizando como pretexto a defesa da independência uruguaia. Lá em novembro de 64, o Solano Lopes ordenou que aprisionassem um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda e, além disso, invadiu o território brasileiro, ali na região do Mato Grosso. E mesmo invadindo o estado do Mato Grosso, ele não conseguiu tomar a capital, Cuiabá. Olha só, moçada, tanto a Argentina quanto o Brasil estavam de acordo com essa intervenção no Uruguai e esse apoio ao Partido Colorado, beleza? Além disso, tanto Pedro II quanto Bartolomé Mitre, eles acreditavam que essas ameaças de Solano Lopes eram apenas retórica, iam ficar apenas na promessa, que ele não ia de fato atacar o Brasil. Não foi o que aconteceu. Moçada, enquanto Bernardo Berro era presidente do Uruguai, o Paraguai tinha um apoio, tinha um país aliado, que era o próprio Uruguai. Entretanto, aconteceu uma mudança no governo uruguaio, e quem passou a assumir o governo de forma provisória foi o Tomás Villalba, do Partido Blanco também. Esse governo provisório do Uruguai assinou um tratado de paz com o Brasil, só que, como no governo provisório, ele durou pouco, e aconteceu uma nova mudança no governo uruguaio. Ainda em 1865, os blancos foram derrotados pelos colorados, que assumiram o poder. E é nesse contexto, moçada, ainda em 65, que nós temos o Tratado da Tríplice Aliança, que é o tratado que compõe Argentina, Uruguai e Brasil. Moçada, o tratado tinha cláusulas secretas, mas o que a gente sabe é que, basicamente, a Tríplice Aliança iria combater o Paraguai e Solano Lopes, a guerra era contra Solano Lopes e não contra o povo paraguaio, e o fim da guerra só ocorreria quando Lopes fosse deposto do governo paraguaio e outro presidente assumisse. Galera, nesse contexto, nenhuma nação aqui da América do Sul tinha de fato força militar para uma guerra dessa proporção. De modo geral, o exército brasileiro, para vocês terem uma ideia, contava com aproximadamente 18 mil soldados, muito pouco ainda para uma guerra dessa proporção. Então, para resolver esse problema, o Império Brasileiro vai criar a campanha de voluntários da pátria para recrutar pessoas para a guerra. E galera, isso é muito importante. Muitos voluntários, eles eram negros escravizados e que foram atraídos à guerra, prestar serviço para o Brasil, por conta de promessas de ganho de terras e alforria. É muito importante que a gente pense essa questão dos negros escravizados lutando pelo Brasil na Guerra do Paraguai, porque isso vai ser um dos estopins para o fim da escravidão no Brasil, posteriormente, e também para a queda de Dom Pedro II. Beleza? Mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Dando continuidade aos ataques paraguaios, o Paraguai atacou no Brasil o Mato Grosso, São Borja, no Rio Grande do Sul, Itaqui e Uruguaiana, tudo ali na região sul do Brasil. E na Argentina, eles atacaram as províncias de Corrientes e Misiones. A ideia do Solano Lopes era atacar tanto pela Argentina quanto pelo Brasil para chegar até o Uruguai e atacar as tropas brasileiras que estavam lá no Uruguai. Só que isso não deu certo, moçada. Lá por setembro de 65, as tropas paraguaias que estavam no sul do Brasil bateram em retirada ou se renderam. Teve um cerco muito importante e bem emblemático, que é o cerco de Uruguaiana, no qual os uruguaios se renderam e depois bateram em retirada. Moçada, a gente fala de duas batalhas em específico agora. A Batalha do Jataí, que foi uma grande vitória, foi a primeira vitória
dos aliados em solo, e a Batalha do Riachuelo, que foi a batalha no qual a Marinha Brasileira destruiu completamente a Marinha Paraguaia. E de modo geral, a partir da Batalha do Riachuelo, o Paraguai já não tinha mais possibilidades de novas ofensivas. Moçada, chegamos na parte no qual vai acontecer uma sucessão de ofensivas aliadas, ou seja, é um momento de tentativa de fato de uma invasão do território paraguaio. E nesse contexto nós temos as principais batalhas de todo o conflito, certo? Moçada, por volta de uns 65 mil soldados aliados conseguem adentrar o território paraguaio, só que para chegar até Assunção, capital do Paraguai, eles precisavam ainda percorrer um longo caminho. Então, quando eles invadem ali a região sul do Paraguai, eles montam o famoso acampamento do Tuiuti. E nesse acampamento aconteceu a maior e mais violenta batalha já travada aqui na América do Sul. Atacando de surpresa, 24 mil paraguaios atacaram 32 mil soldados aliados. Eram mais ou menos 21 mil brasileiros, 9.700 argentinos e 1.300 uruguaios. O ataque surpresa não deu certo, os aliados venceram apesar de ter começado a batalha na desvantagem. Houve muitas baixas dos dois lados, mas o Paraguai perdeu seus principais soldados. Outra batalha muito importante é a Batalha do Curupaiti. Moçada, de modo geral, Curupaiti era um forte que ficava às margens do rio Paraguai, no qual os aliados estavam tentando adentrar, chegar até Assunção no Paraguai. Essa batalha contou com uma vitória esmagadora das tropas paraguaias, principalmente por conta da posição geográfica, que era muito mais favorável aos paraguaios. Galera, rolou muitas baixas nessa batalha para os aliados. Isso gerou também um momento de estagnação na guerra, porque as tropas aliadas perderam muitos soldados. Além disso, rolou uma certa crise no comando do exército que foi alterado. Quem assume o comando do exército é o Marquês de Caxias, aquele mesmo que a gente já viu em algumas aulas. O plano do Marquês de Caxias era fazer um cerco, ou seja, cercar a principal fortaleza do Paraguai, que era a fortaleza do Humaitá. Tomando essa fortaleza, as tropas aliadas iriam conseguir cortar completamente a ligação entre a fortaleza e Assunção, mas para isso eles precisariam passar pela fortaleza do Curupaiti. E em 1868 houve um novo ataque ao forte de Curupaiti e dessa vez com sucesso pelas tropas aliadas. E olha só, em agosto do mesmo ano, as tropas aliadas conseguem tomar a fortaleza do Humaitá. Moçada, ainda em 1868, a Batalha do Avaí marcou o último grande conflito da guerra. E em 69, as tropas aliadas já tinham tomado a capital do Paraguai. Caxias já tinha voltado para o Brasil e quem tinha assumido o comando do exército foi o Conde Dan, que era o marido, inclusive, da princesa Isabel. Chegando em Assunção, é instaurado um governo provisório no Paraguai, porque Solano Lopes havia fugido de lá, certo? Nesse contexto, o Paraguai passava por um colapso financeiro por conta da guerra, e a Argentina e o Uruguai já não faziam mais parte da guerra. Por quê? Quando os aliados chegam em Assunção, no Paraguai, tomam a capital do país, em tese a guerra já acabou. Só tinha um probleminha até aí. Eles não tinham capturado Solano Lopes. Então, moçada, o exército brasileiro vai promover literalmente uma caçada por Solano Lopes, que tinha fugido para o interior do Paraguai. Moçada, somente no dia 1º de março de 1870, Solano Lopes foi morto pelo exército brasileiro. E aí sim, de fato, a guerra terminou. Moçadinha, quais foram as consequências de todo esse fuzuê? Bom, o Paraguai basicamente perdeu alguns territórios para o Brasil e para a Argentina. O Paraguai teve sua economia devastada por conta da guerra. O Brasil só vai perdoar a dívida de guerra que o Paraguai tinha com ele lá na década de 1920, durante o período da República. Só que não foi só o Paraguai que saiu prejudicado. O Brasil, por exemplo, passou por um momento de crise econômica, crise militar e crise no sistema escravocrata, por consequência, crise também na monarquia. Mas as consequências da guerra do Paraguai para o Brasil a gente vê numa próxima aula. Galera, falar de guerra é falar de morte, infelizmente. Moçada, o Brasil ele enviou 139 mil soldados e 50 mil morreram. O Uruguai enviou aproximadamente 5.583 tropas e 3.200 morreram. 3.200 pessoas morreram. A Argentina enviou 30 mil tropas e aproximadamente 18 mil soldados morreram. Moçada, no Paraguai, quase 60 mil pessoas foram mortas. Mas é importante que a gente tenha cuidado com esses dados, porque ainda existe muita discussão sobre o real número de mortos, tanto dos países aliados quanto do próprio Paraguai. Beleza? Meus queridos, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a Guerra do Paraguai, de um ponto de vista historiográfico,
eu estou disponibilizando um textinho, que é o texto que inclusive que eu me baseei para fazer essa aula, de um historiador brasileiro que é especialista em Guerra do Paraguai. Beleza, meus queridos? Nessa aula eu não vou fazer questão com vocês para o vídeo não ficar muito longo, mas de todo modo eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Lembrem, se tiver alguma dúvida, manda mensagem que a gente tenta responder. Certo, moçada? Então um beijo no coração de vocês, fiquem todos bem e tchau! Até o próximo vídeo!